É difícil as pessoas, nos dias de hoje, acreditarem na existência de um mundo paralelo. Mas sabemos que a Escritura, ela mesma define, ela mesma explica, ela relata sobre a queda do homem ou a expulsão do homem do paraíso. Diz, segundo o escrito, que colocou-se um anjo na porta do paraíso ou na entrada para que o homem não retornasse ao paraíso. Eu coloco aqui a você uma análise junto comigo sobre este mundo paralelo. Toda a ciência estuda, procura, a parte da quântica, ela procura discernir, entender, já se procura sobre a matéria escura, de onde provém, como não provém. É nesse sentido em que eu entro, para que as pessoas tenham um pouco de noção do que é real e o que não é real. Quando nós contemplamos, melhor colocando, o universo fora do nosso planeta, observamos que existe um mundo que é habitável e algumas dúvidas sobre a existência de outros planetas, de outras vidas em outros locais não habitados ou habitados. E onde eu entro aqui no meu ponto, se existem vidas que não são perceptíveis à vista humana, são, na realidade, seres que são energia, vamos colocar assim, porque até hoje, onde há narrações, relatos, narrativas, e diz que esses seres são luzes que aparecem, que surgem sobre montanhas, sobre locais, até mesmo naves em forma de luzes, principalmente nas noites, e onde esses tais seres surgem segundo as narrativas e relatos de pessoas que testificaram esses fatos. Em outro ponto, colocando isto na parte religiosa, nós vemos de um outro ângulo, com uma outra narrativa. Pessoas que admitem ter visto anjos. Outros dizem que viram Jesus. Outros admitem que viram Maria. E por aí vai, essa extensão de narrativas que nós podemos analisarmos e pensarmos, são reais ou são imaginários? Mas não entrando no ponto mais profundo do assunto, voltando a uma outra parte entre os espíritas ou pessoas de origens africanas que têm as religiões africanas, denotam esse assunto, ou relatam esse assunto, trazem a pauta sobre este assunto, falando que veem espíritos e que os espíritos giram e por aí vai, em várias narrativas. E em outro ponto do cristianismo, relata a existência do demônio. E por aí nós vamos vendo de religião a religião, você vai ver as narrativas semelhantes, ocorrendo de formas semelhantes, e nós ficamos sempre a querer compreender onde há realidade e fatos nas narrativas ditas. Na realidade, quando nós nos paramos a pessoas céticas ou pessoas que tiveram um encontro com OVNIs ou objetos não identificados, como assim colocados, que diversas formas são, uns dizem que viram charutos, outros dizem que viram um disco, outros dizem que viram de outras formas diferentes, quadrada, e várias narrativas diferentes.
E a gente vai, às vezes, analisando cada ponto e tentando entender onde em tudo isto existe a tal e a presente realidade. O que eu estou expondo aqui é uma narrativa que nos dá profundo interesse em procurar entender. Quando eu volto ao cristianismo, nós deparamos junto à Escritura, lá no Velho Testamento, melhor dizendo, que Deus expulsou o homem do paraíso. E que o homem foi expulso e colocado 2 anjos na porta para que não pudesse retornar, ou fechado a porta para que o homem retornasse ao tal paraíso. Isso eu estou colocando dentro da narrativa dos cristãos, da narrativa dos monoteístas. E que tal entidade proibiu a volta do homem, que os anjos proibiu a volta do homem. E nesse tal relato, nós nos colocamos num mundo paralelo, porque as narrativas das Escrituras relatam a existência de um paraíso ao qual lá o homem foi criado e lá governava e tinha os animais, e um dos animais ludibriou o homem ou a mulher e fazendo com que eles fossem expulsos do tal paraíso. A minha pergunta fica agora cada vez mais profunda a ser respondida. Por que eu entro neste assunto? Porque este assunto é de suma importância para todos que são religiosos. Porque se você acredita que existem seres que estão em sua volta, que são invisíveis, que não têm consistência, que aspecto ou forma, que são, formado de quê? Do que? Então, dentro do campo explicado pelo cristianismo, colocam como homens e colocam como espírito. Nessa natureza de homem e espírito, eles indagam ou afirmam que Deus é a semelhança do homem, tem um aspecto formado do aspecto humano, o que vai de encontro a certos dogmas que nós nos paramos agora para fazer um profundo conhecimento deste assunto que nos leva a compreender melhor a realidade desses fatos. O que eu estou narrando é que se essas naves que estão aparecendo surgem, todos presenciam, todos que veem, têm a convicção e a certeza que viram, então não estão loucos, nem estão débeis, nem foram sonhos, reais acontecimentos, que infelizmente não se tem como ter uma prova. Até hoje os cientistas procuram provas, mesmo ao lançarem naves ao espaço com telescópios, em satélites com propulsão, para poder alcançar até outras distâncias mais longe do nosso planeta, até hoje não conseguiram trazer uma prova da existência de um planeta habitável, ou seja, com habitações, com seres lá habitando. Então existe aquele ponto que diz que só a Terra é privilegiada por existir vidas. Mas eu aqui vou um pouquinho mais, cutucar um pouquinho a parte evangélica, a parte religiosa, dizendo que lá no Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra e todos os seus exércitos. O que quer dizer isto? Aí dizem para mim, são anjos. Mas também no próprio Evangelho traz que estes anjos desceram no Monte Ararat e depois coabitaram com as mulheres, com as filhas dos homens e tiveram filhos. Aí eu coloco agora o segundo passo, que antes já citei isto em outros vídeos. Eu coloco isto em outro ângulo. Como você encara isto
Se eu disser para você que nós estamos vivendo ao lado de um mundo paralelo, se você acredita nas narrativas das Escrituras dizendo que existe um paraíso, existe o paralelo. Se existe um paralelo, logo existe um outro mundo. Se esse outro mundo existe e a qual não podemos ver, nem podemos testificar visualmente, então nós podemos dizer o quê? Que este mundo paralelo está onde? Difícil podermos darmos uma certeza, algo concreto, para podermos assim dar. Da mesma forma que eu estou aqui falando, que não tenho como apresentar, também as pessoas que dizem que vê tais e que existe tal céu a qual todos irão habitar, fica a dispensação das pessoas pensar, vai ao mundo paralelo. E outro ponto ainda muito mais profundo. Segundo a narrativa, eu não estou afirmando nada nem desafirmando, estou aqui trazendo pontos das narrativas. Segundo as próprias narrativas das Escrituras, no Novo Testamento, cita que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e caminhou com eles, comeu com eles. Isso dentro do campo do paralelo. Entrando no campo do paralelo, se ele apareceu e subiu aos céus, como assim é narrado, viram ele subindo? Segundo a narrativa, diz que ele foi levado. Elevado, entrou nas nuvens, diversas interpretação dali do texto é colocada. Mas eu estou colocando aqui, se ele foi transfigurado e ficou realmente com um outro corpo, com uma outra forma, que forma é esta em que as pessoas que vivem não conseguem o enxergar? Se, da mesma forma, indica no próprio Apocalipse que ele há de voltar e virar com ele os seus anjos, está escrito, e quando ele vier, levará os seus escolhidos. Quem pode afirmar quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram Jesus, segundo a explicação. Mas eu coloco uma profundidade aqui. Mas todos que aceitarem, com todas as hipocrisias, com todas as manifestações de falta de temor, de conhecimento, de buscar entender, de buscar compreender. No entanto, esses que adotam dizer que aceitaram são os que mais entram por um campo totalmente oposto à realidade que deveria ser apresentada. Segundo o que está escrito, não estou aqui afirmando nenhum, o que está escrito que as pessoas são honestas para voltar àquele reino, terão que ser honestas, puras, castas, por aí vai. Simplificando tudo, então diz que depois todos subirão aos céus. Mas diz também que ele virá governar por um tal período antes. Então eu digo para você, essas naves que estão vindo, elas provêm de onde? É proveniente de que lugar? De qual local? Aí você diz, mas não existe, isso aí é coisa da cabeça. A mesma coisa estou expondo para você as condições de existir do reino de Deus. Se existe um reino na terra, existe um reino que você afirma, um reino de Deus. E estes seres que surgem, que os satélites até hoje, os telescópios potentes não encontraram, no entanto se afirma que se surgem essas naves, porque de uma oportunidade, quando eu tinha 11 anos, vi a questão de entre 11 horas a 1 hora da tarde, nesse período que eu não me lembro bem o horário, eu tinha uma fase de 11 anos, nesta fase de 11 anos, eu olhando aos céus, vi uma nave grande, gigante, metálica, parada no ar, silenciosa, sem barulho nenhum. E depois ela saiu lentamente, voando, pairando sobre as casas todinha, bem devagarzinho, parou entre o quinto e o sexto andar do edifício, e dali ela fez esse
sentido subiu e depois saiu e nunca mais vi. Eu pergunto a você, de onde provei aquele objeto? Eu tinha 11 anos e durante todos esses 50 anos eu venho procurando, 50 e poucos anos, eu venho procurando entender de onde vieram e qual o propósito. Se aqui vieram e já estiveram e viveram entre os homens e estão entre os homens, eu te pergunto, quem são esses seres? As pessoas dizem, mas são espíritos. E o mundo paralelo fica onde? Se diz que existe um paraíso e que nesse paraíso está ao lado do nosso, foi tirado o homem de lá para que não voltasse. Se o homem lembrar, está escrito, se o homem lembrar ou lembrasse de onde veio, ele retornaria. No entanto, o homem esqueceu. O que dizer isto? Eu vou um pouco dentro desse sistema do mundo paralelo. Se o homem tem este conhecimento desde os primórdios da humanidade, o homem acredita nisto e se passa mais de anos e anos. E as coisas até hoje continuam aí. No entanto, essas naves são vistas, não só vistas nos nossos dias. Tive, não privilégio, mas tive a oportunidade de ver aos 11 anos, de 11 para 12 anos. E nesta fase, eu não tinha televisão. Naquela época, a televisão, né, precária, era só chuvisco. Rádio constante. Ouvia-se rádio, telefone e telégrafo. Telefone daquele butamonte que você tem que colocar no ouvido para poder ouvir. Ele discar no disquinho. Então não tinha todas essas parafernálias que nós temos hoje de tecnologia. Tínhamos o jornal diário que saía, a Tribuna e outros jornais, Estadão e por aí vai. Então nós temos visto coisas que não há explicações. Não há como se definir ser ou não ser. No entanto, não temos como provar. Mas tantos que viram. E eu conheci várias pessoas que viram contatos com pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas que já deixaram o nosso mundo, já partiram deste mundo, pessoas que nasceram em 1847, 48, pessoas que nasceram em 1888, e pessoas que nasceram em 1878. Então são anos e anos de pessoas que tiveram este contato com essas coisas, narram isto. E dizer que conversaram, não tenho como te afirmar, porque ninguém me afirmou e ninguém me contou e viram e conversaram. Mas viram a nave, a pessoa não, entenda bem, para não dizer que eu estou distorcendo, não. Estou dizendo que as pessoas não tiveram contato físico, mas tiveram contato com a nave, de ver, visual. Então é importante nós tomarmos o conhecimento que o nosso mundo é complexo, indefinido, inexplicável, incompreendido, incompreensível. Se você diz que não existe um mundo paralelo, fica a você pensar o seguinte: o que está dizendo é mentira ou é verdade? Eu coloco agora, se Deus existe, olha como eu estou colocando, se Deus existe, o mundo paralelo existe. Você concorda? Dizer que lógico, está escrito que o mundo paralelo, ou você vai dizer, não, existe um mundo paralelo, existe o paraíso. O mundo paraíso é o mundo paralelo porque está ao lado e o homem foi expulso de lá. Então, no mundo paralelo. Se Deus existe e o mundo paralelo existe, logo o mundo paralelo existe. Se a narrativa não é verídica e as coisas acontecem, nós não somos os únicos no universo. Não podemos ser o único, porque no fundo do mar existe, está fervilhando de vidas. Nas altas montanhas, fervilhas de vidas. Nos mares, praias, rios, aonde você imaginar, no nosso
pequeno mundo, as vidas existem. De todos os aspectos, até invisíveis. Se você percebe que existem seres que são imperceptíveis para nós, nós não conseguimos definir e explicar a vida, mas sabemos que a vida existe, mas nós sabemos que a vida está sobre todos, que nós todos estamos conectados numa mesma porção, todos estão como debaixo do ar, respirando o ar todos os dias, alimentando-se da terra todos os dias, ou seja, do fruto da terra, alimentando-se, estão todos vivendo, o peixe no mar ou fora do mar, todos estão vivendo dentro do mesmo campo, dentro da mesma harmonia da vida. Se nós recebemos água todos igualmente, recebemos a energia do sol todos igualmente, no universo flui energia de todos os planetas, nos atinge essas energias, somos movidos por essas energias, somos, dizer assim, andamos sobre a Terra por causa dessas energias, temos poder de caminhar com facilidade por causa dessas energias, pode ser energia gravitacional, pode ser energias não gravitacionais, mas estamos submissos a ela. Então, quando nós chegamos até este limite do entendimento, nós podemos dizer que existe um mundo que nós não vemos. Se as pessoas dizem que viram o espírito, quem é a pessoa para dizer que não existe um mundo paralelo? Se a pessoa diz que viu um morto e que falou com o morto, eu digo a você, aonde esse morto está? Qual a forma física que ele tem? Ele é perceptível, ele é tocável? Mas, segundo as tradições, não entrando em detalhes aqui, mas segundo as próprias tradições de cada pessoa, é que esses seres que surgem sendo, como afirmam ser, os mortos, existe uma coisa que nós devemos termos em nossa consciência. Como nós, eu mesmo agora falando através desse vídeo, você está vendo uma imagem já depois de horas da minha pessoa. Essa imagem, se você entregar para uma pessoa que está lá no Amazonas, no meio da floresta, que nunca viu ela vai dizer que é uma alma, um espírito falando com ela. Mas é o quê? É apenas, são energias, são luzes que estão sendo, na verdade, exposta, ou sendo projetada no aparelho. E a pessoa pode ver a imagem, porque a imagem nada é do que a luz refletida sobre um objeto, uma parede escura, qualquer que seja. Você pode fazer experiências. O cinema foi inventado por causa disso, e depois a tecnologia foi avançando. Aí eu digo para você, se você pode projetar a imagem, quem nos pode afirmar ou não afirmar que a nossa mente, em comunhão com a vida, que é a energia que paira sobre todo o nosso planeta, essa energia não possa ser materializada de uma forma visual, ou seja, uma imagem para que você possa ver aquela pessoa, achando que está vendo aquela pessoa, e com a sua mente, com o seu poder mental, você pode ter a comunicação com aquela imagem, com aquele objeto que você está achando que é o espírito, como você diz, e aquela imagem ou aquela energia consegue em um diálogo com você por causa do seu cérebro. Porque nós podemos nos comunicar com o nosso cérebro. Por isso que o homem teve a ideia de fazer os aparelhos eletrônicos de comunicação intermunicipais, mundiais. Ou você acha que Tesla, quando ele pensou, não pensou em tudo isso? Se existe algo se movendo e essa energia se move, por que eu não usar essa energia para algum benefício? Se nós tivéssemos condições de desenvolver mais o nosso cérebro, que é muito menos desenvolvido, nós faríamos muito mais do que isto. Nós projetaríamos a nossa imagem, os nossos pensamentos à distância,
Afirmo isso com certeza. É muito fácil uma pessoa que faz o hipnotismo lança na mente da pessoa algo que a pessoa acredita e por alguns momentos a pessoa acha que aquele objeto ou aquilo que foi colocado é real na vida dela, é uma realidade. Não quero entrar nesse detalhe que é muito profundo, isso eu fico por aqui. Em outra oportunidade também falo sobre este assunto, mas neste momento eu me refiro ao mundo paralelo. Se este mundo paralelo, que são puras energias, nós não podemos ver, nós não podemos tocar, nós não podemos penetrar, enquanto nós estivermos submissos aos nossos egos interiores, ao nosso ser interior, nós não desmembramos, nós não desenvolvemos um poder que está acima da nossa consciência. Porque a consciência humana terrestre. Você ouve falar que pessoas têm poder de manipular isso, manipular aquilo, manipular aquilo. São energias que o nosso cérebro, o nosso consciente consegue manusear, consegue fazer muita coisa, até projetar. Então são coisas que a ciência vê de uma forma, mas os antigos diziam que era magia. A religião queimou muitas pessoas, muita gente, dizendo que era feiticeiro e matava as pessoas. Inclusive matou até pessoas que exerciam a medicina, a cura através da medicina, por ignorância, por conhecimento apenas dos seus limites e sua capacidade. Não iam mais do que isso. Hoje nós estamos com a tecnologia muito adiantada. Temos tudo em nossas mãos para definir o que é certo, o que é errado. Podemos definir o que é real, o que é imaginário. Quem diria que em 1878 teria uma lâmpada para iluminar uma casa? Se você fosse contar isso, as pessoas até iam rir, achavam que era loucura. Quem iria falar sobre energia? Quem iria de conhecer a energia botando... A energia você não vê, mas bota o dedo e você leva uma pancada. Você sente uma carga terrível e dor no corpo. Então você não vê a energia. A energia está paralela, está andando sobre o metal. Quem pode afirmar a mim que essas energias, ela não pode atravessar as paredes? Essas energias não estão vivas em um mundo paralelo que pode, ao poder que eles têm, superior ao nosso, de poder projetar a imagem para nós aqui. São pontos que eu coloco aqui entre uma realidade e outra. Em afirmar que Cristo transfigurou e foi levado, foi sumir aos olhos dos seus discípulos, este mundo paralelo ele conseguia, através do seu corpo, do seu domínio físico, do seu poder de transfigurar e passar para o outro lado. Também na mesma mensagem traz no Novo Testamento, estou colocando aqui pautas que realmente são reais, escritas lá no próprio Evangelho. Diz que Jesus falou com duas pessoas. Afirmam que foi Moisés e Elias. Se Elias foi levado ao céu num carro de fogo, segundo o que está escrito, Elias foi levado num carro de fogo. E aí diz que Moisés, ninguém sabe o corpo dele, mas diz que Moisés falou com Deus, esteve com Deus, mas ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Nunca encontraram o corpo de Moisés, segundo o que eles relatam. Então eu digo, se eles não eram daqui, eram de outro mundo, eram deste mundo paralelo, estiveram aqui para ajudar o homem a progredir, ao homem desenvolver a sua capacidade mental, de desenvolver, de criar, de mudar a sua maneira animalesca de sobreviver ou de viver, ou de estar na natureza como um animal, vivendo consciente no inconsciente da ignorância. Então, nesse ponto, aparece Jesus conversando com os dois, segundo o que está escrito. Em muitos pontos diz que o anjo apareceu a Maria e diz que nasceria de Maria o Salvador. Fica aquele ponto sempre a dizer a você: quem era este ser? De que mundo este ser era? Deste ou do mundo paralelo? Veio do paraíso para cá? Ou
estava aqui e foram para lá. Mas há vários pontos que eu estou colocando aqui em que nós podemos analisar este mundo paralelo. O que você acredita existe ou não existe? Acredita ou não acredita? Se toda narrativa, segundo se apregoa, que são verdadeiras e que o homem pode ver, que o homem pode se comunicar, quem pode afirmar que não existe um mundo paralelo? Que este mundo paralelo é muito mais complexo do que a nossa mente pode compreender. Fica para o próximo vídeo. Tenham muita paz, muito momento de meditação, compreensão, entender. Procure ver com um ponto mais sólido. Procure entender com racionalidade, não com incredulidade, nem perversidade, ou achando como uma loucura. Não. Analise friamente, porque são pontos reais da nossa vida. Não existe nada de errado se esses fatos foram verdadeiros. Qual é a diferença de um ser? Um ser vindo de um mundo paralelo, ser que não são terrestres e que aqui auxiliaram o homem, ou aqui formaram a condição do homem viver. E o homem hoje vive. Então pare para pensar e vamos em frente.